No vídeo de hoje nós vamos mostrar as principais diferenças do Kubernetes K3S em relação ao Docker Compose e vou mostrar como a gente pode fazer a instalação aqui no nosso Home Lab. Gostou da ideia? Depois da... Antes de fazer a instalação, vamos ao problema que a gente está querendo resolver, que é muito importante para você entender a motivação e se faz sentido no seu cenário. O primeiro motivo, e por que eu não estou executando o Docker, tanto é que se você vai executar apenas alguns containers, esse é o cenário ideal, você pode usar Docker sem problema. A gente também quer usar isso aqui como um laboratório de Kubernetes. Essa é a forma mais leve, que é até indicada para você que vai rodar uma CI, para você que vai rodar no Raspberry Pi. Por isso que a gente vai fazer a instalação dele, não de uma versão completa do Kubernetes. Ponto número 1. Além disso, a gente também quer fazer a instalação com nós em zonas distribuídas. Então, em vez de usar Docker Swarm, a gente vai acabar optando pelo Kubernetes. Você poderia usar Docker Swarm, poderia usar Kubernetes Docker, caso você queira instalar meia dúzia de container na sua máquina. Para o nosso cenário, que a gente vai ter vídeos futuros sobre o Kubernetes, faz sentido a gente instalar o Kubernetes e a gente optou pela versão do K3S. Nosso objetivo não é aprofundar muito, se você ainda não conhece o Kubernetes, deixe aqui nos comentários que a gente pode fazer alguns vídeos sobre explicando como é que funciona, explicando mais a arquitetura. Para a instalação dele, eu vou optar por criar uma máquina Ubuntu, uma máquina virtual. Vamos fazer então a instalação. Vou botar aqui as configurações que a gente quer, vou chamar ele de começar deixando padrão, vou botar 40 GB. Esse espaço aqui de disco é o que a gente vai utilizar como volume, dentro dos nossos pods e afins, então vamos deixar 40, poderia ser até um pouco menos. Ok, aqui em VLAN nós vamos colocar a nossa VLAN, caso você tenha, você coloque também, senão só pula. Ponto importante, toda vez que você está criando uma máquina e ela tem CloudInit, por exemplo, esse script ele tem CloudInit, você não pode iniciar ela logo de cara, sem você gerar os dados do seu CloudInit. Então, startar quando completo? Não. E vamos sim criar. Isso porque, como a gente não preencheu os dados do CloudInit ainda, se você gerar, ele vai gerar com todos os dados padrão. E se você não tiver as informações quais seriam os valores padrão, ele não vai criar sua máquina direito. Estamos com ela aqui, vamos então no CloudInit e vamos preencher. O usuário, por exemplo, eu vou chamar de Coding Loop. Vou pegar aqui uma chave pública e vou colocar lá. Caso você não tenha uma chave pública no seu computador, a gente tem um vídeo que a gente vai deixar aqui no fixado que a gente fala mais sobre comandos SSH, inclusive como gerar uma chave. Lembre-se sempre que aqui é a chave pública, a chave privada tem que ficar no seu segredo, com a sua máquina. Aqui na parte de IP eu vou pedir para ele pegar do DHCP nos dois casos, tanto IPv4 quanto IPv6. Fechou? Vamos gerar a imagem. Uma vez está gerada, a gente pode sim iniciar ela. Já criamos nossa máquina, então vamos acessar ela via SSH. Acabei percebendo um equívoco que eu fiz ali, ó. Vamos até voltar aqui. O meu usuário não é Code Loop. É o usuário que eu escrevi aqui meio torto. Vamos usar ele. E o nosso IP é 172.16.1.69. Vamos verificar se a gente já tem tudo que a gente precisa? Então, vamos só limpar aqui o comando. Então, vamos primeiro verificar o nome do nosso hostname. Tá certinho. O IP, só para a gente garantir, como a gente estava prevendo, 172 aqui. Vamos ver se a gente tem espaço em disco, não, espaço em memória, no caso. Tá usando 1 GB aqui, total. Sim, 1.9, porque eu tinha colocado 2 GB, lembrei agora. Então, tá certo. E por último, e não menos importante, o espaço em disco livre. 2 usados, então 36, fechou, a gente tinha colocado os 40. Detalhe que eu estou optando por fazer uma VM em vez de uma LX, porque a gente tem que fazer algumas liberações de nível de kernel, então para não trazer mais complexidade para você, e você também conseguir emular isso também, seja numa cloud ou numa VM qualquer que você estiver rodando aí, essa vai ser a forma mais similar, sem nenhum problema. Vamos voltar então para a documentação e vamos basear totalmente na documentação para que você possa seguir também. Vamos então na parte da documentação aqui, a gente vai na parte de requisitos. Vamos descer aqui, a gente já tem a parte de requisito, vamos verificar se a gente tem. Então ele pede que é recomendado você desabilitar o firewall. Vamos rodar com sudo, porque a gente está com sudores aqui, então ok. Caso você queira realmente rodar com o firewall ligado, ele recomenda que você libere essas portas aqui. Não é o nosso caso, a gente vai seguir eles aqui sem. Ok, ele também dá algumas dicas aqui importantes, recomendo bastante que você leia. Agora que a gente já fez o pré-requisito, vamos aqui para a parte de opções de configurações e vamos criar um arquivo de configuração que vai ser utilizado durante a instalação. Se você desce aqui, você tem algumas variáveis de ambiente que você poderia fazer a mesma coisa. Se você vai descendo aqui até o final, ele coloca um exemplo aqui, por exemplo. Em vez de criar tudo, a gente vai criar só... Porém, em vez de criar todas as pastas, a gente vai criar só até aqui, ó. Ok? E agora a gente vai dar um sudo nano, ou seu editor preferido. E vamos colocar, por exemplo, o hostname. O hostname a gente vai colocar aqui, ó, chamar ele de K3S. E vamos habilitar a parte de criptografia dele. Então, secrets true. Se você ficar com dúvida o que mais você pode colocar nesse arquivo, nessa mesma documentação aqui, ó,
ele fala todos os parâmetros que você pode colocar. Por exemplo, label, caso você queira colocar algum label ou por aí vai. Além disso, eu não quero criar esse arquivo porque não faz sentido para mim. Então, até aqui na própria instalação, ele fala que você poderia colocar como variável de ambiente. Então, por exemplo, questão de label, questão de que você vai começar a colocar essas variáveis. Não vai ser o nosso caso, a gente não vai deixar a instalação dessa forma, então a gente vai salvar ele aqui. Vamos verificar se ele ficou formatadinho, então vamos dar um cat, que é basicamente rodar o comando anterior e só substituir ele aqui, ó. Em vez do nano, a gente vai colocar o cat aqui. Sim, instalação deu certo. Vamos agora verificar qual é a última versão estável e por que isso é importante, para a gente não deixar nossa instalação solta, não pegar tipo a última versão qualquer. Vamos pegar a última versão no caso, porque a gente sabe que ela é estável aqui. Você poderia pegar alguma versão anterior, ou então durante, se você estiver gravando esse vídeo, se você quiser ter o mesmo comportamento, você pode fixar aqui. Vamos pegar essa versão e para poder fazer a instalação, a gente vai utilizar justamente, vamos ver se a gente acha aqui, ó, K3S version. Deixa eu pegar aqui na documentação que eu mostro justamente essa parte aqui, ó, K3S version. Acabei não achando usando esse campo de busca, ele não me ajudou, então procurei diretamente no Google. Então, assim, ó, na parte de manual upgrade, a gente pode sim passar a versão que a gente quer que seja fixada. Então vai ser isso que a gente vai fazer. Vamos copiar aqui até o comando que ele já vai ajudar a gente. Apesar daqui estar falando de upgrade, a instalação é basicamente a mesma coisa, tá? Só que a gente vai tirar esses argumentos aqui e a gente só quer passar a versão do K3S. Vamos finalizar o nosso comando com SH. Vamos voltar no nosso Kubernetes. Vamos voltar aqui agora no GitHub. Copiei a versão que eu quero e vou colar ela aqui, ó. Ok, fizemos a instalação. Vamos agora fazer algumas validações básicas. Como eu não estou com sudo, então... Como eu não estou com usuário root, então eu vou botar sudo nos meus comandos. K3S, né? Serviço está de pé. Então vamos só verificar, então, na versão que eu instalei ali em cima. Ok, o nosso único nó tá red, como você pode ver aqui na imagem que eu já tinha ali. A gente não tem esquema de external IP aqui, então vai pegar none mesmo, mas o IP interno é o que já está aqui, é o IP da rede. E um detalhe interessante do K3S, que embora a role dele apareça como control plane, como a gente está trabalhando como single note nesse momento, então ele também executará as aplicações, ele não vai ser simplesmente um control plane. Vamos então verificar os pods que está rodando, se subiu tudo como a gente estava esperando. Ok, todos os pods subiram. Se você reparar, tem dois ali complete, porque ele realmente vai ficar com estado de complete, e os outros estão rodando, que é o Traffic, o LB e por aí vai. Vamos ver o nosso storage, vamos validar então só o nosso storage class. Ok, por hora a gente está trabalhando com local path, então ok, já está ali, como a gente estava esperando. E agora o nosso ingress class, que é o traffic como a gente estava esperando. Certo? Todos os containers estão rodando como esperado. Então a gente já tem aqui o DNS local funcionando, que é o core DNS. O nosso CFCLB também já está funcionando. E de forma resumida, nós temos um K3S funcional. Vamos fazer o primeiro deploy? Perceba que eu estava rodando todos os comandos com K3S. Eu não quero ficar dentro da máquina o tempo todo fazendo esses comandos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o certificado, que por enquanto é o do root, para minha máquina, e a partir dela a gente vai fazer a instalação do kubectl e vamos fazer um uso normal, ou seja, através da máquina externa eu vou acessar ela e vou gerenciar ela. Vamos aqui simplesmente jogar kubectl para você poder fazer a instalação, selecionar aqui o nosso sistema operacional, no caso aqui a versão correta, vou abrir aqui um outro terminal, ok, só digitar a senha certa que funciona, e vamos deslogar do servidor, vamos usar aqui que a gente já acessou, só que eu vou usar agora para fazer uma cópia. Então, SCP, pegar do caminho que a gente quer e vou colocar, deixa eu pegar aqui, ele não criou, então eu vou criar o ponto .cube e mover para cá para dentro. Como eu só tenho ele, eu vou mover para com outro nome. Eu vou botar como config YAML, tá? Não preciso disso aqui. SCP. Acabei editando o SCP errado e também peguei ele sem sudo. Então vou pegar da seguinte forma. Vamos dar primeiro um SCP aqui, só para trazer ele para a zona onde eu tenho acesso. Então, sudo, dá um tab aqui, só que eu tenho que botar um CP, né? Então eu vou copiar. Certo, copiei para o meu usuário local, posso sair de novo do servidor. E a diferença é que em vez de eu pegar isso aqui diretamente, eu posso simplesmente pegar do seu usuário local. Ele tá com permissão errada, deixa eu arrumar aqui. E aqui, detalhe que ele tá... Eu não exportei ele, então ele ficou todo como localhost. Mas a gente ajusta aqui também. Não vai ter problema. A gente sabe qual é o nosso IP aqui do servidor. Salvei. Explicando aqui o erro que eu cometi. Primeiro, eu não tinha reparado que eu estava salvando a variável. Dois erros que eu cometi aqui, vale a pena mencionar. Primeiro, eu não tinha reparado que eu tinha colocado .yaml. Eu acabei ficando enviesado ali quando estava K3S.yaml. Então eu coloquei
kubeconfig, coloquei config.yaml, e depois quando eu fui definir a variável kubecontext, eu acabei, em vez de definindo, diga, quando você quer passar outros contextos, e você quer passar exatamente o arquivo daquele contexto, você poderia usar o kubeconfig e passar aquela config. No nosso caso, como foi um erro atrás do outro, eu acabei ajustando o erro anterior, ou seja, só ajustando ali o nome do caminho, e aqui onde a gente vai seguir em diante, a gente já tem agora ali o nosso arquivo acessível. Vou até fechar esse terminal, que é onde está rodando o nosso servidor. A gente não precisa mais dele também. Então estamos aqui, agora vamos fazer o nosso deploy. Vamos só subir o nível aqui, vamos criar um K3S. O que a gente quer fazer deploy aqui? Algo básico, só para a gente realmente testar. Então imagina uma imagem ali da traffic ali, o RMI, e a gente vai fazer um deployment, um service e um ingress. Coisa básica ali. E depois a gente vai tentar acessar via domínio. Combinado? Para não gastar muito tempo, acabei pegando esse exemplo pronto aqui, que é basicamente supra o que a gente precisava. Então, explicando, a gente vai fazer um deployment do tipo namespace, para poder fazer a criação da namespace. O deployment, como eu já tinha comentado ali, o do RoyalMai aqui, ele vai ter duas réplicas. E ele vai fazer match com um label aqui, do tipo app. E aqui embaixo, a gente também vai ter a nossa service, onde ele vai rodar na porta 80 e vai sair da porta 80. E aqui o nosso ingress, onde a gente vai colocar esse domínio que não existe, a gente vai colocar ele para existir e ele vai responder a nossa requisição. Vamos então simplesmente abrir um terminal aqui, teoricamente criou. Para conseguir acessar esse domínio, eu preciso que ele seja válido na nossa rede. E para isso, a forma mais fácil de fazer é alterar o nosso registro DNS. Você poderia passar o header também, header host, e passar a request pelo IP. Posso até mostrar para vocês, mas por hora eu vou acessar aqui, ó, o nosso P-Hole. Inclusive, se você não conhece o P-Hole, a gente tem um vídeo, dá uma olhada aqui no fixado, onde a gente mostra exatamente como instalar e configurar o P-Hole. Uma das funcionalidades que ele tem é quando você vem na parte aqui de Local DNS Records, o que você pode fazer? Você pode colocar o valor que você quer, e no nosso caso, deixa eu pegar aqui o IP, que eu já tinha perdido esse IP, então já copiei ele aqui. Então vamos colocar aqui o nosso IP, fechou. Com isso, qualquer pessoa que acessar da rede vai conseguir bater lá no servidor, consequentemente, a gente colocar aqui, já está aqui, ele já consegue fazer o acesso. Se a gente olhar aqui então, kget pods, opa, no caso eu não criei o alias, já estava acostumado, então vamos botar aqui kubectl, os dois já estão rodando, vamos verificar como é que tá os outros recursos, então deploy pods, novamente confundindo aqui, é porque eu sempre uso o atalho K, então eu confundo aqui que não tem o atalho ainda configurado. Vamos verificar aqui. Então tá aqui, a gente já fez o teste ali pelo navegador, mas tá aqui tudo rodando, como a gente esperava para você. E como eu comentei, uma outra forma de você fazer isso seria o quê? Via curl. Então, curl, onde eu vou passar aqui o host. Qual host? O que eu quero. Então, host. E agora eu coloco a request como que sempre faria, que é para esse... Ih, cadê? Perdi fácil de novo esse P. Então, vou colocar ele aqui. No caso, eu não estou rodando HTTPS, então HTTP. E você vai reparar que a gente teve o mesmo retorno sem ter que manipular o DNS. Então, caso você não queira manipular um DNS, uma outra forma seria essa forma de fazer isso também. E agora, entre as vantagens que a gente poderia estar citando, por exemplo, de ter um Kubernetes. Vamos só dividir nossa tela aqui para ficar interessante. De um lado, eu vou ficar assistindo os pods, ok? E do outro, eu vou deletar os pods. Vamos passar só o seletor que a gente já pegou ali, só para não ter que ficar digitando. Cadê o seletor? Aqui, então vamos deletar todos os pods que batem com esse seletor. Então, seletor, fechou. Deixa eu ver o que eu esqueci de escrever errado aqui. Tá, é igual. Tá, namespace, né? Ali, ó, os pods foram excluídos, mas o deploy, como você acabou de reparar, os pods foram excluídos, mas o deployment não foi excluído. Então ele vai validar sempre a integridade do que ele tem ali. E a integridade dele é que ele tem que ter duas réplicas. Então, se eu vim aqui e deleto novamente, você vai verificar que ele vai deletar e logo na sequência ele vai começar a fazer a criação. Ele poderia, inclusive, falhar sim ou não. Por exemplo, imagina que entrou um novo pod, ficou faltando recurso, enfim. Mas ele vai sempre tentar a criação para manter o estado garantido. Não vou entrar no mundo do Arco CD agora. Esse aqui é o vídeo base, onde posteriormente a gente vai transformar esse laboratório num laboratório produtivo, onde vai ter o Arco CD, entre outras coisas. E, por exemplo, eu não quero mais duas réplicas, eu quero 3 réplicas. Como que eu poderia fazer? Eu poderia alterar diretamente lá, alterando describe, mas eu posso simplesmente vir aqui, salvar e fazer um apply de novo. Você vê que ele veio como configurado. Então, se eu voltar aqui, ele já criou de novo. E se eu vier fazendo aqui a request, ele não muda, mas ele está basicamente trocando entre os 3. E com isso, ainda tem um básico inicial para você poder aprofundar os estudos mais em Kubernetes. Já conheceu o Kubernetes? Deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer vários vídeos dedicados, é um assunto bem legal,
que eu gosto bastante, e ele já é o nosso vídeo base para a gente poder avançar e fazer mais coisas relacionadas ao Kubernetes. Tem um laboratório realmente de Kubernetes, por exemplo, como eu falei, do Argo CD. Então, se você ficou com dúvida nesse vídeo e ainda não conheceu o Kubernetes, deixa aqui nos comentários. Se você gostou bastante desse vídeo, já deixa aquele like. Não deixe de se inscrever, porque essa é a única forma de você receber mais vídeos assim que ele sair. E não deixe de ativar também o sininho para você sempre receber uma notificação. Nos vemos no próximo vídeo.